conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de viver uma prática de jejum que agrada a Deus. Uma prática de jejum que faz com que Deus, com que o noivo esteja conosco. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, já estamos aí, não é? Na primeira sexta-feira do mês, a primeira sexta-feira da Quaresma. E olha, nós precisamos olhar muito bem o critério do jejum que praticamos. Nós precisamos praticar um jejum que verdadeiramente agrada a Deus. Se nós formos lá para a primeira leitura, nós vamos ver o tipo de jejum que agrada a Deus. Vamos juntos? Aqui na primeira leitura está dizendo assim, bem claro: por que não regozijastes? Pergunta, né? Estão perguntando para Deus. Por que não te regozijastes quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo em que jejuais, fadeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça, como junco, e de deitar-se em sacos e sobre cinzas? Acaso chamais isso de jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, e por aqui vai, meus queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos ter esta compreensão do verdadeiro de jejum, do jejum que agrada a Deus. É nós fugirmos das ocasiões de pecado, é nós não estarmos aqui de um lado fazendo jejum, mas do outro oprimindo, do outro aí, não é? Gritando, brigando, ofendendo o irmão. Olha, meu querido, o jejum que agrada a Deus, muitas vezes é o jejum da língua, a língua que muitas vezes é usada para falar mal, para criticar, para fazer fofoca. Nós precisamos dominar a nossa língua e esse jejum da língua é que agrada a Deus. Olha, meus queridos, se Jesus está conosco, nós estamos em festa, é alegria, é momento de felicidade, é momento de estar junto dele, e junto dele festa, junto dele alegria.
Por isso que domingo é o dia do Senhor. Por isso que domingo não é dia de fazer jejum, é dia de festejar, porque Jesus se doa a nós, Jesus se faz presente, é o noivo que está aqui cuidando, não é? De nós que somos a noiva, de nós que somos a igreja, porque a igreja, Jesus casa com a igreja, Jesus casa conosco. Ô meu irmão, ô minha irmã, isso é muito bonito. E como tal, nós devemos fazer um jejum que agrada a Deus. Não esse jejum externo, como os fariseus, os doutores da lei faziam. Eram tão apegados, até os discípulos, não é, de João Batista, pegados demais a jejum da lei, eram obrigados porque a lei pedia. Não, meus queridos, não somos obrigados a fazer um jejum pelo preceito da lei, mas fazer um jejum por amor, pela fé, pelo carinho, pela certeza de que nós confiamos em Jesus. O noivo, enquanto está conosco, vamos nos alegrar, vamos nos festejar, mas haverá um momento em que o noivo será tirado do nosso meio, haverá um momento em que ele será crucificado, morto, e aí nós precisamos então, não é, meter o joelho no chão, orar, fazer jejum, fazer penitência, porque assim estaremos nos preparando para a sua ressurreição, que vai acontecer, não é, no final desta quaresma. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos ouvir muito bem este evangelho, vamos ouvir muito bem o que aqui na primeira leitura, não é, está sendo nos dirigido, está sendo nos mostrado o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus. Olha, eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal, que você desse o seu like, que você levasse esta mensagem àqueles que estão fazendo jejum de forma errada, de forma que não agrada a Deus, até acha que estão agradando, mas não estão agradando, porque fazem até jejum de acordo com a vontade do Pai, mas não pratica, não vive este jejum, amém? Que assim seja, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.